Doutora Luísa Monteiro, que satisfação tê-la no nosso evento para, além de abrilhantar o evento, termos essa oportunidade de encerrá-lo com a sua palestra. Aurísio, eu vou compartilhar aqui, mas antes de compartilhar, deixa eu só me achar aqui. Só um instante. Quer compartilhar a tela? Quero. Deixa eu ver só se eu estou com a permissão para tal. Já tá. Você vai procurar, doutora, o botão bem do centro, né? Pronto. Oi? Botão do centro. Cor verde, né? Estou aprendendo, viu, Anderson? Estou aprendendo aí. Eu não estou conseguindo agora colocar modo apresentação. Tá, você está usando PowerPoint? É. Então, seria bom diminuir um pouco o tamanho da janela, porque você não vai ver. Não, esse está aparecendo aí Opa. Para mim está ok aqui. Para você está ok? Tá ok. Agora é só colocar a tela cheia. Para mim está a tela cheia. Está a tela completamente cheia, por sinal. Pode estar dando algum delay por conta da internet. Mas podemos começar. Tá. Então, eu vou começar, não tenho como começar de outro modo, senão agradecendo o convite, dizendo que eu estou muito feliz de participar, não só do evento em si, mas por tudo que eu aprendi hoje e por fazer parte desse grupo de profissionais, né, como outros já falaram, tão competentes em suas respectivas áreas. E eu também não tenho como começar não me apresentando. Eu sou Luísa Monteiro, fonoaudióloga. Depois a Aurísio disse que vai querer saber essa história de Luísa, né, Aurísio? Que a Aurísio me conheceu a Aline. Exatamente. Eu sou fono desde o começo da minha vida profissional. Eu sempre gostei muito dessa área, então eu fiz minha especialização em motricidade orofacial. Esse nome aí quer dizer ações das funções orais, e uma delas é a fala. Eu fiz meu aperfeiçoamento em São Paulo em fonoaudiologia empresarial, meu mestrado em gestão, inovação e saúde eu fiz na UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o meu doutorado eu estou fazendo na USP. A comunicação sempre fez parte da minha vida, primeiro porque eu fui alvo dela, melhorei o meu padrão de comunicação por conta de treinamento específico nessa área, e já há alguns anos eu trabalho no que é fácil de compreender, embora o nome científico não seja bem esse, que é a oratória moderna. E assim, o foco principal do meu trabalho é o atendimento personalizado, que é melhorar a forma com que cada profissional se comunica, e aqui eu vou falar um pouco sobre política. Mas esse evento trata de uma maratona, e à tarde, né, desde as 15, nós estamos numa maratona. Eu, particularmente, estou numa maratona de verdade. Ontem, uma hora dessa, eu estava em Brasília. Hoje, por volta de 13 horas, aliás, às 13 eu estava em João Pessoa, e agora eu estou em Natal. Então, tem uma maratona aqui. E talvez alguns de vocês, né, tanto os palestrantes quanto quem nos assiste, como eu, já esteja assim, cansado, com a língua para fora, dessa maratona. Mas eu vou pedir para todo mundo aguardar só mais um pouquinho, aguentar firme. Eu vou usar uma das técnicas de oratória, que é o poder de síntese, para não tomar muito tempo de vocês, e vou tentar passar algumas informações básicas sobre esse tema, que, além de muito relevante, é algo que eu gosto muito de falar, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Os políticos que eu assessoro, alguns deles, em particular, eu digo assim, olha, eu me sinto parte do seu governo, dessas ações maravilhosas que você faz com a população, porque eu sei que a maneira como você se comunica está melhorando, a maneira como a gestão é feita, e desse modo as pessoas estão sendo alcançadas. E aí eu fico muito feliz de fazer parte, né, ainda que nenhum desses eu tenha ação direta, obviamente, sobre a gestão de nenhum deles, mas eu me sinto parte porque eles se comunicam melhor. E para a gente entender esse assunto de oratória na política, estratégias de comunicação para um político, a primeira coisa que eu queria apresentar é essa imagem. Aqui, na imagem de cima, que está na mão de um homem, e na imagem de baixo, nós temos a mesma coisa, um diamante.
Em cima é um diamante dentro da rocha, e embaixo é um diamante lapidado. O que a comunicação faz é isso. Veja, a essência do diamante é a mesma, tanto na imagem de cima quanto na imagem de baixo. O que a comunicação faz, através das suas estratégias, é lapidar essa pedra preciosa, esse valor do diamante, para que as pessoas, uma vez vendo, elas deem mais valor àquilo que se é, a essência. Existem profissionais, não só na política, mas em vários segmentos, que são tecnicamente muito competentes, têm uma expertise enorme, mas eles não sabem como expressar, eles não sabem, no que a gente chama de popular, vender o peixe. Eles não sabem dizer, ou até sabem dizer, sabem o que dizer, mas não sabem como dizer. E, obviamente, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, da fonoaudiologia, que é a comunicação muito de como o sujeito se expressa, mas já ficou claro aqui nessa maratona que a comunicação não é só como o sujeito se expressa, mas as ferramentas que ele usa, como, por exemplo, as ferramentas que o Anderson tão brilhantemente apresentou, e eu acho que eu vou dormir com essa imagem do funil na minha cabeça. Eu quero entrar no funil, eu quero que todo mundo entre no meu funil, eu vou entrar, ficar com essa imagem de funil. E a gente vai falar sobre isso, estratégias para que cada um de nós e cada político, assessorado por cada um de nós, ele deixe de ser esse diamante incrustado numa rocha e passe a ser esse diamante lapidado que vale uma fortuna. E já que eu vou falar sobre comunicação, para encerrar essa maratona, a primeira coisa que eu queria que todo mundo entendesse, ninguém saísse com dúvida daqui, é o que é comunicação. Comunicação é conexão. Não existe comunicação se não houver conexão. Se eu não consigo me conectar com o outro. Se eu só expresso algo, se eu só falo sem que haja uma comunicação, eu só joguei palavra ao vento. Mas uma vez que eu me conecto com alguém através de uma expressão, que pode ser verbal ou não verbal, então eu estabeleço a comunicação. E como é que ela se estabelece? De um modo bem simples, claro que em profundidade é mais que isso, mas de uma maneira bem simples alguém... Doutora, me desculpe lhe interromper, as telas não estão passando. Estou vendo aqui duas pessoas comentando, eu achava que era poderia ser a minha conexão, mas não. Realmente... deixa eu só fazer um teste, então. Passou agora? Sim, agora também não está tela cheia, tá? Tá, eu vou colocar em tela cheia. Está em tela cheia? Para mim ficou tela cheia. Acho que tem alguma incompatibilidade. Bom, tente passar do jeito que está para ver se muda as telas. Pode. Eu estou na tela diamante agora. E agora, comunicação? Comunicação. Eu acho que assim é possível visualizar, não precisa... Pronto. Podemos então continuar. Eu vou deixar assim, certo? Para que ninguém perca a tela. Pois como é que ela se estabelece? Ela se estabelece quando um emissor, entende o emissor como quem diz, quem fala, quem cria, quem produz, transmite algo, e essa mensagem é o que é dito, o que é feito ou produzido, que fique claro, não é só o que é dito, é o que é dito, feito ou produzido, faz isso para alguém, para um receptor. O elemento mais importante de um processo de comunicação sempre é o receptor. O mais importante, e algumas pessoas se equivocam com isso, é achar que é a mensagem. Não, não é. O mais importante é o receptor, porque é em função dele que se estabelece a própria mensagem. Exemplo, vamos começar com a linguagem verbal. Se eu vou falar para um grupo de pessoas leigas sobre o assunto, eu gosto de citar esse exemplo porque ele é bem simples. Pessoas que não são da área da saúde, eu pego e digo assim, a voz é produzida pelas pregas vocais que ficam na laringe. Isso se eu digo para profissionais. Para não profissionais, eu digo, a voz é produzida aqui, na garganta, aqui no pescoço, pelas cordas vocais. E eu uso até um nome mais simples, cordas vocais, ao invés de dizer o cientificamente correto, que é as pregas vocais. Porque o objetivo do emissor não é mostrar que ele sabe. O objetivo do emissor deve ser fazer com que o receptor compreenda a mensagem. E aí essa compreensão vai implicar em venda, vai implicar em adesão, vai implicar em voto, vai implicar em várias coisas que é o objetivo do emissor. Então, por que eu preciso entender isso? Algumas pessoas pensam equivocadamente que todos os políticos têm que falar igual, da mesma forma para todo mundo. Isso não procede.
Se um político ele vai falar para uma população de um nível intelectual muito baixo, é importante que ele diminua o rebuscamento da mensagem. Por outro lado, se ele vai falar para pessoas de um nível intelectual mais elevado, nesse caso, é importante que ele use um vocabulário mais adequado e saiba utilizar isso muito bem. Daí, o próximo slide, que hoje não passou, é a essência da comunicação. Eu já sei que o emissor tem que dizer algo compatível para o receptor. Bom, mas como que isso deve acontecer? Existe um tripé, assim, a comunicação, ela funciona, a comunicação humana, ela se estabelece de maneira efetiva em cima desse tripé, que é objetividade, clareza e naturalidade. Você tem que falar de uma maneira objetiva, o político, ele precisa falar objetivamente, nada de ficar fazendo voltas, porque o que para alguns pode ser assim, ele tomou o tempo e ficou enrolando. Para quem presta com atenção, eu não estou falando do eleitor, torcedor fanático, né? Quem gosta de futebol, eu vi aí os torcedores do Ferroviário, eu já manifesto aqui minha torcida pelo Ceará, então, assim, eu estou no Rio Grande do Norte, mas sou do Ceará, e sempre vozão, mas vamos lá. Então, eu preciso ser objetivo, porque se eu fico fazendo voltas em torno de um mesmo assunto, isso não mostra outra coisa senão falta de conteúdo e ou falta de planejamento. Tá, vamos citar o exemplo anterior. A voz é produzida na laringe pelas pregas vocais. Isso é objetivo. Fui objetiva. Mas eu fui clara? Não, eu não fui clara. Porque a maioria das pessoas que me acompanha nesse momento, a maioria delas não é da área da saúde, então provavelmente não vai conhecer termos técnicos. Então, eu fui objetiva, mas não fui clara. E desses três elementos, objetividade, clareza e naturalidade, o que vai causar toda a diferença na comunicação é a naturalidade. Porque naturalidade, ao longo do tempo, gera credibilidade. E credibilidade é o maior patrimônio que um profissional, uma empresa, um segmento, ele pode ter. Então, é assim, se um político ele é mais comedido, mais discreto, mais sóbrio, ele tem que usar essa estratégia, ele tem que usar estratégias de comunicação que reforcem essa característica dele. Por outro lado, se ele é mais alegre, extrovertido, brincalhão, se ele é muito expansivo, ele usa isso em favor dele. Tudo tranquilo. Ah, Luísa, então eu sou assim, naturalmente bruto, então eu posso ser ignorante? Não, porque isso é um desrespeito. E nenhuma estratégia de comunicação que inclui desrespeito deve ser mantida. Mas vamos considerar esses dois elementos. E aí eu até gostei, acho que foi Milene que falou do TikTok. Minha gente, nem todo mundo dá certo para fazer dancinha. Nem todo mundo. Então, não faz sentido, porque o TikTok está muito usado e está todo mundo fazendo dancinha, você vai colocar o político para fazer dancinha também. Por quê? Porque se aquele indivíduo ele tem destreza para fazer dancinha, é natural, fica harmônico com ele, tudo bem, mas se não fica, existem várias outras estratégias de comunicação que reforçam o ponto positivo. Assim como as pessoas mais expansivas, elas podem atrair mais, porque atrai essa espontaneidade, e muitas vezes precisa ser lapidado para não ficar over, para não ficar exagerado, o comedido, ele tem um ponto forte, porque ele aí demonstra mais seriedade, mais tranquilidade, capacidade de decidir com mais tranquilidade. Então, ele usa isso em favor. E aí a gente lapida no sentido de dar mais leveza. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um assessorado político que é exatamente esse perfil. Ele já é político, prefeito, e ele é bem sóbrio, bem comedido, bem discreto. E isso é a essência dele. E a gente não tira a essência de um político. A essência comunicativa das pessoas deve ser mantida, porque é isso que é natural. E é isso que, ao longo do tempo, vai se sustentar. Então, o que é que a gente faz? Faz um trabalho de fono, com estratégias que conseguem dar mais modulação para a própria voz, de forma que ele possa brincar com a voz. O que é isso, Luísa, brincar com a voz? Exemplo, vou citar bem simples. Bom dia. Eu posso dizer, bom dia. Eu posso dizer, bom dia. Então, se um candidato é aquele que diz bom dia em tudo, a depender do tempo que a gente tem para trabalhar, eu consigo dar mais modulação na voz dele ou não. Exemplo, ele precisa gravar vídeos agora.
Então, em que consiste o meu trabalho? Embora seja personalizado, é personalizado com ele, mas não é só com ele, é igual casamento, né? Ninguém casa só com um homem ou com a mulher, você casa com a família. Então, no meu caso, eu caso com a equipe de assessoria dele, toda. E aí eu chego para a equipe de produção do vídeo e eu digo, sabe aquelas músicas, como teve agora no vídeo, aquela música de fundo? Então eu chego para a equipe e diz assim, olha, ele tem fala, uma voz que sempre fica do meio para baixo. Então a musiquinha tem que ser mais animada. Porque para quem escuta, juntando a voz e a música de fundo, entra em equilíbrio. E aí não fica pesado, não fica cansativo, mesmo que o vídeo seja mais longo. Agora, depois eu vou detalhar sobre voz, sobre linguagem, sobre expressividade, mas em comunicação nada funciona, nada é absolutamente nada, se não houver conhecimento. Veja, em que consistem as estratégias de fonoaudiologia num trabalho político? Em evidenciar o que o candidato tem, em mostrar para as pessoas, através da comunicação humana, o que ele tem a oferecer. Agora, e se ele não tem nada para oferecer? E se ele não é ligado a causa nenhuma? Qual é o projeto? Qual é a proposta? Ele não consegue juntar Lé com Cré. Não forma uma frase com sujeito, verbo e predicado de uma maneira que tenha um sentido. Com muitas outras estratégias que não comunicação humana, ele pode até ter um êxito. Com raridade, ele pode ter um êxito numa campanha? Pode. Mas será que ele se sustenta? Não, não sustenta. E aí ele não vai poder ser exposto. Então, vão existir várias estratégias para que ele não seja exposto, porque na hora que ele for exposto, a falta de conteúdo vai ser exposta junto, porque não vai se sustentar. Então, é o quê? Qual é a causa que você defende? O que é que você pensa sobre isso? O que é que você pensa sobre o aborto? O que é que você pensa sobre o casamento nas relações homoafetivas? O que é que você pensa sobre a coleta de lixo, a mobilidade urbana? Alguma coisa você defende. E aí, como é que esse conhecimento ele se apresenta? Por quê? O meu trabalho, ele não dá conhecimento para ninguém. Ele coloca esse conhecimento para fora. Se o político ele não tem conhecimento, não tem técnica de oratória no mundo que resolva. Veja, o trabalho com oratória desde 2005, né? A Aurício eu conheci desde 2008. Mas se alguém chegar aqui e disser assim, Luísa, fala aí sobre... vou pegar o exemplo mais recente. L2C. Acho que não estou errando, L2C. Não sei nada disso. Não tem técnica aqui que vá dar sustância à minha fala, à minha expressão. Por quê? Porque eu não tenho conteúdo. Fala sobre engenharia, fala sobre direito eleitoral. Sei nada disso. Não tenho conhecimento para sustentar, por exemplo, uma palestra como essa. Não vai ter técnica que me permita continuar falando por muito tempo. E o pior, facilmente as pessoas vão perceber que eu não sei e o que é que acontece? Eu perco a credibilidade, porque não vai ser natural. Ainda que eu tente usar uma técnica, em poucos minutos perde a naturalidade, perde a credibilidade. E a comunicação não se torna efetiva. Quando a gente pensa em fazer comunicação na política, também é importante pontuar algumas características que diferenciam homens de mulheres. Por quê? Não é interessante, principalmente quando as pessoas esperam humanidade, expressões que não são humanas, ou expressões que não são compatíveis com aquilo que se espera do momento. Então, o que é que acontece com algumas mulheres na política? Equivocadamente, elas pensam que para se sustentar na política, elas precisam assumir masculinidade, serem quase como homens. Elas não são assim, mas elas querem se impor assim. E isso não dá certo. É plenamente possível, com todas as características femininas, com toda a feminilidade, demonstrar através da voz, e eu vou já explicar o que é a voz, muita convicção e muita firmeza, sem que para isso precise ser rude. Nos homens, é preciso ser firme, sem extrapolar também o direito do outro. E uma das formas que a gente consegue isso é através de modulação vocal e de atenuação de gestos muito agressivos. Um gesto que não pode, sob hipótese alguma, ser usado na política, dedo em riste, esse gesto aqui. Vocês podem fazer o teste com quem estiver do lado, depois que terminar essa maratona. Fale bem doce, bem gentil com alguém, mas fale com o dedo em riste, assim, cadê? Deixa eu botar aqui na câmera. Pronto, apontando o dedo.
E esse gesto, ele é muito agressivo, porque quanto mais próximo, mais agressivo é. Então, se eu quero ser firme, por exemplo, isso é um trabalho fonoaudiológico, a gente, ao invés, se eu quero ser muito firme, ao invés de apontar o dedo, eu mantenho a mão firme, mas com esses 4 dedos juntos. E aí eu consigo ter um gesto de firmeza sem agredir. Isso é para a linguagem verbal e para a linguagem não verbal. E qual é a diferença de uma para a outra? Então, vamos lá. Primeiro, o que é a voz? A voz é o som que sai aqui da garganta. Se eu digo, pronto, isso aqui é minha voz. Se eu disser bom dia, Cláudio Falcão disser bom dia e Aurísio disser bom dia, e no caso seria boa noite, se fosse agora, todos nós teríamos a mesma fala. Nenhum de nós a mesma voz. Porque cada um de nós tem a própria voz, que é muito característico do sujeito, da individualidade. E é esse som que transmite emoção. É aquilo que eu falei do bom dia. Bom, e no meu trabalho, o que é que consiste? É condição básica em período de campanha. Trabalhar uma coisinha chamada higiene vocal. Assim como tem a higiene corporal, que é tomar banho, cuidar do cabelo, a higiene bucal, lá, escovar os dentes, usar um antisséptico oral. O que é a higiene vocal? São condutas que cuidam da voz. Por quê? Nada é pior do que um candidato termina, no final de campanha, chega lá, setembro, outubro, ele já não tem mais voz. Acabou. Se acabando, sem voz. Quando existem técnicas que ele pode utilizar para manter do começo ao fim qualidade da voz. Então, e quais são estratégias comuns, além dos exercícios em si? Água, o tempo todo água, e não é gelada, tá certo? A água não é para ser gelada. Água quente ninguém toma, porque antes disso, ou morna, porque antes disso vomita. E se estiver quente demais, queima a língua. Então, eu nem me preocupo com isso. A questão é a água gelada. Por mais que ela seja uma maravilha, quem usa muito a voz deve evitar água gelada. Há um equívoco de achar que café faz mal. Café não faz mal. Só é um problema se o político, a política, né, ela tiver refluxo gastroesofágico. Se tiver o café desencadear um processo de refluxo, aliás, o café e qualquer alimento que desencadeia o processo de refluxo, ele deve ser eliminado, porque o refluxo é extremamente prejudicial para as cordas vocais. Há pessoas que têm refluxo durante a noite, elas acordam roucas já. Isso deve ser evitado. Bocejar é maravilhoso. Ninguém só não vai na frente dos outros bocejar com a boca aberta, mas sem cobrir, né, a boca. Mas é maravilhoso porque promove um alongamento. E esse é um trabalho que eu tenho, é um dos exemplos em que eu não trabalho com político em si. Por quê? Eu defendo muito a ideia de que uma equipe boa de assessores faz toda a diferença na vida de um candidato ou de um político. Faz toda a diferença. Por quê? Porque o político ele precisa estar muito focado em usar suas energias, gastar suas energias naquilo que só ele pode fazer. Então, por exemplo, agora que as pessoas voltaram a caminhar sem máscara, a ter um contato corpo a corpo com o eleitor, então não precisa o político estar lembrando da garrafinha de água, o assessor já chega lá e já entrega. E ele já sabe que vai só tomar. Assim é para ajeitar, por exemplo, na hora do vídeo, não precisa ele estar o tempo todo preocupado na roupa, escolha, troca a roupa, o que é que combina mais, qual é a cor adequada. Ele tem uma equipe de assessoria que vai pensar nesses pequenos detalhes por ele e facilitar a comunicação com o eleitor. Especificamente ainda em relação à voz, é muito importante, ainda que não tenha uma assessoria de um fonoaudiólogo específico para a campanha ou durante a trajetória profissional, ainda que não tenha ou não queira ter, é muito importante que um político ele faça um exame antes para ver como que está a sua garganta, para saber se ele consegue, com a rotina que ele tem, aguentar até o final. Porque se ele ficar forçando, além de no final da campanha ele já está quase sem voz, se for uma campanha grande em que ele precise de debates, a ausência da voz, essa fraqueza, leva a ter tosses e pigarros. E isso, durante um debate, pode transmitir a aparência de falta de convicção, falta de confiança ou de que a pessoa não sabe o assunto. E aí está usando esse artifício para não responder, ainda que saiba. Então, não vale a pena correr o risco. A fala, ela está muito ligada ao vocabulário.
as palavras que são escolhidas, e eu já falei que elas devem ser bem escolhidas, relacionadas ao receptor, e elementos que devem ser muito bem observados. Com que velocidade a pessoa fala? Porque tem gente que fala assim muito rápido, rápido demais, pelo amor de Deus, não tem que a gente tem que ficar assim. Senão, não consegue acompanhar. Ou políticos que não abrem a boca, fala assim, desse jeito, né? Fala desse jeito, oi, gente, boa noite, eu vou aqui falar sobre comunicação. Eu sempre faço essa pergunta, nunca, ninguém chegou para você para dizer isso, chegou, mas eu nem liguei. E se você trabalha com algum político que se comunica assim, diga para ele desse toque que ele precisa melhorar a comunicação. Por quê? Porque se ele, por exemplo, não abre a boca para falar, tem uma complicação na dicção, ele está criando barreiras entre ele, político, e um futuro eleitor. Porque as pessoas vão ter dificuldade em compreender. E outra coisa, um exemplo, quem fala rápido demais dá a ideia que está querendo se livrar daquela situação. Eu quero me livrar disso, eu quero me livrar desse discurso, e compromete a naturalidade. Um outro ponto super importante são os gestos. E, por falar em gestos, eu vou começar com um olhar. Eu, Luísa, acho que uma das piores coisas que tem numa campanha eleitoral é quando eu vou assistir um vídeo e eu tenho certeza que ele está lendo, porque qualquer pessoa percebe que o candidato está lendo, porque não é natural. Tanto pela internet, quanto nas campanhas pela TV. Eu tenho certeza que todos vocês já viram isso, quando você está olhando, é tão artificial, tão mecânico, tão sem naturalidade, que nem parece humano. Então, existe técnica específica para que o candidato, mesmo ele lendo, porque a gente sabe que existe uma leitura, mas mesmo ele lendo, é para parecer natural. E aí eu vou citar um exemplo que não tem nada a ver com política, mas que com certeza vocês já devem ter observado. Vou citar um exemplo de um jornal, isso serve para todo o telejornal. O Jornal Nacional. Quando William Bonner transmite uma notícia, ele está lendo? Ali não é da cabeça, não, ali é uma leitura, mas não é artificial. A mesma coisa a Renata Vasconcelos, a mesma coisa a Maju, no Fantástico. Ali é leitura. Só que não é artificial, não é forçado, porque elas conseguem, através de técnicas, comunicar-se com todos que assistem, como se fosse uma conversa, um bate-papo. E assim deve ser para o político também. As mãos, elas não podem ficar presas inicialmente e devem ter movimentos compatíveis com a mensagem. E a postura faz toda a diferença para transmitir credibilidade. Se você quer demonstrar mais confiança e mais convicção, então o tronco pode ser levemente inclinado para frente. Se eu quero só ser natural, neutro, sem parecer muito enfático, deixa reto. Aqui, bem no meio. E o que é que não pode? Para trás, porque dá ideia de descaso e de desleixo, e pouco interesse com a situação. A aparência, ela também faz toda a diferença. Luísa, então você quer dizer que a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não tiver vestida adequadamente, ela vai ter ruído na comunicação? Vai, com certeza. Por quê? Porque as pessoas esperam algo de alguém. Quando nós vamos a um médico, a gente não espera encontrá-lo no consultório de camiseta, bermuda e chinelo. Quando você vai conversar com um advogado, igualmente você não espera que ele esteja de chinelo e camisa regata. Também a gente não espera ir para a praia, pegar uma onda e um surfista do lado está de paletó. Isso não é coerente. Mas eu quero romper paradigmas. Tá certo. Então, você vai pagar o preço de romper esse paradigma. Você tem tempo para convencer as pessoas e para mostrar que, apesar do seu estilo diferente, você consegue fazer? Eu não sou contra essa ideia. Agora, como profissional, eu preciso dizer, você vai precisar de mais tempo do que o outro, porque você vai ter que romper essa barreira para que as pessoas vejam o valor que você tem. Enquanto que, se você não precisar romper essa barreira, vai ficar mais fácil. E aí, depois que você já tiver conseguido se estabelecer o estruturado, aí talvez realmente valha a pena de você dizer assim, olha, eu tenho esse jeito mais leve. O que não quer dizer que você vai deixar de ser você. Você só precisa ser coerente com a mensagem e a situação em que você se encontra. Assim como ninguém pega onda de paletó, a gente também não vai para a igreja de sunga. Isso é uma questão de coerência e bom senso que envolve a comunicação humana. E o trabalho fonoaudiológico,
ele não é milagre, e eu gosto de reforçar isso para todas as pessoas. Não adianta chegar um mês antes de uma campanha querendo milagre. É técnica, e como técnica precisa de planejamento e treino. E mais, o cérebro precisa de um tempo para entender que aquele é um novo padrão. Então, se uma pessoa fala assim muito rápido, muito exagerado, muito e chega e diz assim, olha, eu estou me comprometendo agora, nós estamos no meio de uma campanha, você quer mudar isso em um mês? Não muda. Porque biologicamente, fisiologicamente, o cérebro não entende essa mudança instantânea. A gente precisa de um tempo para que aquele novo padrão se estabeleça. Isso serve para a fala, isso serve para a voz, isso serve para os gestos, isso serve para a maneira como um político ele olha para as pessoas, as pausas que ele dá no discurso e, antes que eu esqueça, um político precisa entender também que não é assim, um político é de um jeito e o outro é de outro jeito. O mesmo político, ele precisa entender que um discurso na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores do município dele, é uma forma de comunicação. Caminhar com os eleitores na rua é outra forma de comunicação. E entenda, outra forma de comunicação, como um outro jeito de usar a postura, usar os gestos, olhar para as pessoas, falar. Por exemplo, vou citar um exemplo. Na Assembleia Legislativa, você vai ter quase nada de gesto, mas vai ter que ter uma eloquência muito boa. Entre a população, caminhando entre os eleitores, você não vai falar quase nada, mas tem que ter gestos extremamente eficazes, para que os seus próprios gestos, eles alcancem as pessoas, mesmo que elas estejam longe de você. Se num discurso eu não devo passar a mão do ombro entre os eleitores que caminham comigo, eu devo sim elevar a mão do ombro, passar a minha mão do ombro. Por quê? Porque é uma forma de dizer que eu acolho quem está longe de mim. Eu vou estar caminhando na rua e tem gente que pega a minha mão e não solta, fica ali. E fica uma situação constrangedora porque eu não quero tirar de uma vez e ser mal educado. E aí eu sempre digo que tem uma técnica super simples, que melhor seria se fosse aqui pessoalmente, mas eu espero que vocês consigam entender, que é, você segura a mão do outro, o outro pegou sua mão, pronto, e não está querendo soltar. O eleitor pegou porque quer falar com você, você só faz peso na mão. Na hora que você pesa, o outro solta. Sem que ele perceba que você tirou. É só pesar, deixar o braço mole. Pronto, aí o outro solta e você acena e, ó, pé para frente. E consegue alcançar mais pessoas. Então, a fonoaudiologia, ela é tanto para o que se diz, como se diz, e toda a linguagem de comunicação envolvida na mensagem que quer transmitir. Para além disso, né, eu gostei bem, eu coloquei em marca d'água assim, fono, são características de um trabalho que envolve muito a técnica da fonoaudiologia, mas voltada para o aprimoramento de comunicação do político. É mais comum observar isso em algumas mulheres. Por exemplo, as mulheres se comunicam muito bem, mas diante de uma situação de nervosismo, a voz treme. A voz dela é ótima, mas diante de uma situação de extremo estresse, aí ela fala assim, eu não sei se vocês conseguem perceber minha voz tremendo. Porque o nervosismo fica tão grande que a voz treme. Tem um exercício que a gente faz 5 minutos antes, né? Faz até 1 hora antes, por exemplo, vai falar às 8 da manhã. Então, eu digo, até 7, de 7 até 8, qualquer 5 minutos, nesse intervalo de tempo, você vai fazer esse exercício e esse. Pronto. Pode ir e a voz não treme de jeito nenhum. O fato de um político, né, ou mais, como é mais comum, uma mulher perceber que a voz dela não vai tremer, porque ela fez um exercício adequado, dá mais segurança e ela consegue transmitir com mais convicção o discurso, a ideia, o projeto. Isso serve tanto para situações mais formais, como para situações menos formais. E para correr aqui na maratona, eu quero mais uma vez agradecer, fiquei muito feliz mesmo, né, de participar dessa maratona com todos vocês. Deixo, né, se tiver pergunta, eu respondo, se não tiver, pode acessar, que é o próximo slide, né, que são as perguntas. Podem acessar as minhas redes sociais, deixa lá uma mensagem, que na primeira folga eu respondo com o maior prazer mesmo. Isso aí já é meu perfil professor, né, meu perfil preceptor de aluno de universidade, então adoro responder perguntas. O mais importante é
porque não existe pergunta boba e toda pergunta é importante. Eu tenho o maior prazer em responder e ajudar as pessoas a se comunicar melhor, porque eu acredito que comunicação é conexão, e eu acredito que conexão faz parte da humanidade, e, no meu ponto de vista, todos nós estamos precisando ver um mundo mais humano. E eu acredito que essa humanidade se consegue também pela comunicação. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado por esse conteúdo maravilhoso. Você ter montado esse trabalho, a gente sabe da sua correria. Hoje estava viajando, como contou no início da palestra, e a gente fica muito agradecido, né? Quero registrar aqui que conheço o trabalho da doutora Luísa desde 2008, né? E posso perceber o quanto também ela gosta dessa área, se aprofundou, né? Se profissionalizou muito mais ainda do que já era um trabalho de grande qualidade. Me ajudou muito com vários candidatos, né? Cases de vitória e pé quente, como ela mesma disse. Todos os candidatos que ela atendia ganhavam a eleição. Doutora, tem uma pergunta do nosso amigo Cândido Gomes Neto. Você atende online? Olha Sim, aí. sim, essa correria, Cândido, foi especificamente porque algumas situações é importante estar perto do político, mas a maioria grande, a maioria esmagadora, que eu quero dizer, mais de 90% das minhas assessorias, todas acontecem de modo virtual. Todas acontecem de modo virtual, até porque, é assim, o horário de um político é um horário nada convencional. Então, a maioria desses atendimentos, eles ocorrem à noite, no domingo, acontece no sábado, sábado à noite, e assim, época de campanha, eu já sei que é assim, já estou acostumada. Ano de eleição, eu já sei que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, nem dia santo. E é online. E o mais importante, isso eu faço questão de dizer, o atendimento online, ele mantém a qualidade e mantém todos os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. E não só porque é um atendimento, né, uma assessoria, mas, independente de que houvesse a regra do Conselho Federal de Fonoaudiologia, uma característica muito forte do meu trabalho, e isso tem me ajudado, inclusive, a crescer no meu político, é discrição total, absoluta e restrita. Ninguém, nem minha sombra, sabe quem é o assessor. É bem verdade que, por exemplo, eu atendo, né, aí, um político que foi para a COP26, em Glasgow, né, na Escócia. E lá, de Glasgow, a pessoa diz assim, eu quero agradecer minha fono, e fez discurso, e me marcou no Instagram. E se o político faz, tranquilo, eu até reposto, não tem nenhum problema. Agora, eu, da minha boca, nem sob tortura, eu não digo. De jeito nenhum. Já, por exemplo, não foi nessa minha visita agora, mas já aconteceu, eu ir numa assembleia, eu passei o domingo inteiro treinando um discurso na casa, no apartamento do deputado, e eu precisava estar na assembleia com ele na segunda-feira, para a gente fazer um treino junto antes dele discursar. E eu entrei, ele passou do meu lado, eu fingi que nem conhecia. Finjo que nem conheço. Por quê? Porque no meio político existe disso mesmo, de eles serem brilhantes, porque eles são, eu até brinco assim, nascer igual a Sandy, perfeito, sem defeito. E eu entendo o meu papel, eu entendo da minha profissão, e para mim, eu até prefiro que todo mundo pense que eles nasceram assim. Então, se eu tiver que presencialmente fingir que nem conheço, isso é super tranquilo. Porque o que é importante é ele conseguir se comunicar bem, o que é importante para mim é que o objetivo traçado seja alcançado. Se tiver que ser presencialmente, ok. Virtualmente, ok também. Vocês terem uma ideia, Cândido, em Glasgow, eu fiquei todos os dias, antes do discurso, esse político especificamente, ele ia se apresentar, a gente fazia treino. Eu aqui no Brasil, e ele lá na Escócia, e a gente... Isso é bem tranquilo. Muito bem, Luísa. É fera, é uma das nossas, né? Com certeza, com certeza. Alto nível de qualidade. Meus amigos, chegamos Obrigado. aí... deixe seus contatos, né, doutora, também. Deixe seus contatos aí para quem quiser manter contato, conversar posteriormente. Chegamos ao final da nossa maratona, pouco mais além das 22 horas.
mas é o horário que normalmente se começam as reuniões políticas dentro da eleição, reuniões de coordenação política dentro da eleição. Então, já vamos nos acostumando. Agradecer muito aos nossos parceiros, agradecer ao Cláudio Falcão, da GIT Controller, agradecer ao Anderson Alves, da Inovação Política, ao nosso amigo Tiago, da Mulato Comunicação, Tiago Façanha, agradecer ao Salomão, que não pôde estar presente, mas esteve aqui participando através do vídeo, e ele é responsável pela Associação Cearense de Imprensa, ao nosso site Eleições Brasil, a todos os nossos palestrantes que se dispuseram a ficar esse tempo todo aqui conversando com nossos amigos. Nós vamos ter a transmissão desse evento, vamos combinar aqui uma data para que haja transmissão nas redes sociais, não foi possível hoje. Muito obrigado, boa noite a todos, um grande abraço.